O objetivo no presente vídeo é revermos alguns conceitos relacionados à função de transferência e também vermos a implementação disso em computador digital. O primeiro conceito é o de constante de tempo, e para isso escrevemos uma função de transferência de primeira ordem, como está aqui, neste formato específico. Okay? É uma constante sobre tal S mais 1. Quando o denominador está fatorado dessa maneira, a constante de tempo pode ser lida imediatamente aqui, é o número que multiplica o S. Nesse caso, temos usado a letra grega tau, com U ao final, que é, digamos, o símbolo convencional para indicar a função, a constante de tempo da função de transferência. Tomando a transformada inversa, vamos ao domínio do tempo, e aqui vemos a expressão correspondente, é uma exponencial, no caso, que decai exponencialmente, e a taxa de decaimento, nesse caso, é determinada pela constante de tempo tal. Quanto maior for tal, tão mais lenta será a constante de tempo, quanto menor for tal, ela será muito mais rápida. Então, esse é o conceito de constante de tempo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer exemplos, isso fica um pouco mais claro. O outro conceito é o de ganho CC. Ganho CC ou corrente contínua ou ganho em frequências baixas é definido como o limite de H de S quando S tende a zero. Aqui a frequência zero aparece aqui. Então basta tomarmos a função de transferência e avaliarmos essa função de transferência para S igual a zero. E isso nos dá um número, esse número é o ganho CC. E por fim, quociente ou coeficiente de amortecimento e frequência natural é definida para uma função de transferência de segunda ordem, que está escrito em formato padrão, como indicado aqui, ωn ao quadrado no numerador e ωn ao quadrado na parcela que independe de S. Esse S2 tem coeficiente 1 e o coeficiente que aparece multiplicando o S é igual a 2 vezes zeta vezes ωn. Então, nesse caso aqui, utilizamos segunda ordem padrão, aqui primeira ordem em formato específico, e essa definição de ganho CC vale para qualquer função de transferência em tempo contínuo. Vejamos um exemplo de uma função de transferência de primeira ordem, escrita nessa forma aqui, B sobre S mais A. Vemos que ela tem um polo em S igual a menos A. O polo está aqui. Mas como não está fatorado desta maneira, eu não posso fazer a leitura da constante de tempo imediatamente. Então vamos reescrever essa expressão de tal maneira que coloquemos nesse formato. Ou seja, no denominador eu quero alguma coisa S mais 1, e eu consigo isso dividindo tudo por A. Então, numerador divide por A, S divide por A divide por A, então fica 1, e isso está nesse formato. Portanto, a constante de tempo é 1 sobre A. E o ganho CC para essa função de transferência é H de zero. Faça H de zero, então fica B sobre A, é o ganho CC dessa função de transferência. Note que não é B. Muita gente vem correndo para cá e diz, é B, o ganho é B. Não, não é B. Faça S igual a zero e a conta que der deu. Okay? Então vamos ver algumas dessas coisas na sua forma de codificação. Aqui temos um texto, um código escrito em Python. Então aqui algumas bibliotecas que usaremos, né? NumPy, e essa aqui é para plotar, daqui a pouquinho a gente utiliza, e utilizamos o Signal, né, do SciPy. Nós precisamos de alguns comandos dessa biblioteca. Feito isso, essa primeira função, ela volta a constante de tempo para uma função de transferência H. Então, qual a ideia? A ideia é o seguinte, se já vier fatorado na forma de tal S mais 1, então, observe que eu só preciso olhar para o denominador. Então, passa a função de transferência
puxa o denominador, coloca o denominador em DEM com D maiúsculo. E a primeira coisa é falar o seguinte, olha, se esse aqui é o elemento na posição 0, esse é o elemento na posição 1. Então eu testo, se o elemento na posição 1 for igual a 1, significa que eu já posso fazer a leitura da constante de tempo direto aqui. É o que se faz aqui. Agora, se ela vier num formato diferente, se vier na forma de S mais A, por exemplo, então eu preciso dividir por A, né? É o que está escrito aqui. Então eu divido pelo primeiro elemento, que é indexado por 1, né? Aliás, é o segundo elemento, né? Indexado por 1, e a constante de tempo passa a ser o primeiro elemento, que é indexado por 0, dividido pelo primeiro elemento, que é indexado por 1. Então essa é a conta que aparece aqui. Okay? No caso do ganho CC, lembre-se que pode ser qualquer função de transferência, né? Então, escrevi uma função de transferência hipotética aqui. Observe que, como temos que avaliar isso em S igual a 0, todos os elementos que dependem de S vão para 0. Então, ficam apenas esses dois aqui. Sempre os últimos elementos do vetor do numerador e do vetor do denominador. Nesse caso aqui, V0 sobre A0. E essa é a conta que é feita aqui. Eu pego o último elemento do numerador dividido pelo último elemento do denominador. Qualquer que seja H, essa conta volta o ganho CC. E no caso de sistema de segunda ordem, vamos buscar o zeta e o omega n. Então, temos que pensar em termos dessa forma padrão. Só que nem sempre vem dessa forma padrão. Vamos imaginar que o denominador da função de transferência passada venha da seguinte maneira: alfa vezes S2 mais beta vezes S mais gama. Então, a primeira coisa que faremos é colocar isso, dividir tudo por alfa, né? Então fica assim, alfa dividido por alfa S2 mais beta dividido por alfa S mais gama dividido por alfa. Okay? Então, é o que estou fazendo aqui, ó. Dividido por alfa, dividido por alfa, dividido por alfa. E aqui é o próprio alfa, é o beta e o gama. Agora, no segundo grau, né, a gente fala ensino médio hoje, isso aqui é o A, esse é o B e esse é o C, né? Então, chamei aqui de A, aqui de B, aqui de C, e o famoso delta é B2 menos 4AC. Tá? Então, todos esses elementos estão definidos. Esse delta, se ele for negativo, as raízes são complexas conjugadas. E somente nesse caso eu posso falar em termos de zeta ômega n. Se o delta for positivo, as raízes serão reais. E aí eu tenho que falar em termos de constante de tempo, no caso duas. Mas é que o interesse é em zeta ômega n. Então eu vou fazer o teste. Se delta for negativo, as raízes serão complexas conjugadas. E aí, pronto. O ômega n, observe que o ômega n é a raiz quadrada do coeficiente c. Então está indicado aqui, raiz quadrada do coeficiente c. E o zeta vem do segundo coeficiente. Esse aqui é o b. Ora, se eu tomar esse coeficiente, né, dividir por 2 e dividir por ômega n, o que sobra é o zeta. Então está aqui. Zeta é o coeficiente b dividido por 2 dividido por ômega n. Se delta for positivo, ou seja, se isso aqui não for verdade, tem que vir para cá. Então os polos são reais e distintos e não faz sentido falar em termos de zeta ômega n. Então atribuo valores negativos a esses parâmetros, apenas para constar e dizer, olha, isso aqui teria que ser uma outra coisa. Por fim, vamos definir, dar valores e simular essas funções de transferência. Então aqui eu tenho uma função de transferência de primeira ordem, que chamei de H1, está aqui o H1. O H1 é esse numerador, que é 1, e o denominador é tal 1, que foi definido como 1, então constante de tempo igual a 1, 1S mais 1. Okay? Então, esses dois polinômios estão aqui e formam H1. H2 está aqui, o numerador ainda é o mesmo, o denominador não. Constante de tempo agora é 10, ou seja, 10 vezes mais lento com respeito a H1.
E a função de transferência de segunda ordem, eu escolhi um zeta bem menor do que 1, então é bem subamortecido. Eu chamo isso aqui de H subamortecido. Então o numerador subamortecido está aqui, o denominador está aqui, então naquele formato padrão de segunda ordem. Okay? Então com isso eu gero as três funções de transferência. Suponhamos que eu tivesse as funções de transferência e quisesse obter os polinômios do numerador e do denominador. Então basta utilizar esse tipo de sintaxe. Então a função de transferência é ponto o denominador, a função de transferência ponto o numerador. Vamos à simulação, e nesse caso vamos simular ao degrau. Então posso utilizar o comando step daquela biblioteca signal, e observe aqui eu passo as funções de transferência, então simulo H1, simulo H2, simulo H sub, com um vetor de tempo definido aqui. E observe que eu utilizo o comando arrange. O arrange me permite definir, especificar o passo. Então, com isso, eu trabalho com passo fixo à minha escolha. No caso aqui, simulo de 0 a 70 com passo 0. Então, e aqui temos o comando para fazer os gráficos. Na figura, vemos a resposta ao degrau dessas funções de transferência. Função de transferência H1, que tem a constante de tempo mais rápida, aparece aqui em... Eu vejo laranja, mas eu utilizei o comando vermelho. Então, vocês escolhem a cor. O azul é azul mesmo. Aqui, constante de tempo 10. E aqui vemos realmente que essa curva, essa resposta em azul, é bem mais lenta do que a resposta em vermelho. E, por fim, a resposta em verde é uma resposta subamortecida e, portanto, oscilatória, com zeta igual a 0,4. Vocês veem que tem um sobresinal acima de 20%. Esse sobresinal, essa oscilação, é em decorrência de polos complexos conjugados. A gente não consegue esse tipo de comportamento utilizando polos meramente reais, né? Então, um sistema de primeira ordem jamais faria isso, e um sistema de segunda, terceira ou quarta ordem com polos reais também não faz esse tipo de comportamento.